Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e, acima de tudo, por tudo que Ele é. Estamos com uma reflexão hoje, enviada pelo Senhor, que fica em Josué 14, versículo 11. Ela fala o seguinte: Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Na versão revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada, diz assim: Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Essa é uma citação de Caleb. Caleb, um daqueles homens que foram juntos com Josué, né? Mais 10, totalizando 12 espias para a terra de Canaã. Para verificar, né, como era a terra, se era do jeito que foi dito mesmo, como é que seria para se apossar, né, o povo se apossar. Na época que eles foram enviados, a mando de Moisés, foram todos os 12, porém só Josué e Caleb voltaram com a afirmação de que era possível dominá-la. Independente do que eles tenham visto, como os outros espias também viram, né? Gigantes, como anaquins, né? E homens cheios de arma, possuindo aquela terra. Mas eles também viram aquilo que a terra tinha de melhor, né? Que a terra manava leite e mel. A terra tinha frutos maravilhosos, era uma terra abençoada, uma terra que tinha bons frutos. Mas não foi apenas pelo que eles viram de bom naquela terra que os encorajaram a crer que era possível, sim, tomar posse, reapossar-se daquela terra que era a promessa de Deus para aquele povo. Especificamente, essa passagem está falando sobre Caleb, e ele diz que as forças dele continuam da mesma forma, que havia passado 45 anos de uma promessa que Moisés havia dito a ele, né? Que se ele permanecesse no Senhor, a terra em qual ele pisasse os seus pés, ele seria dono, ele e a sua descendência. Ele tinha 40 anos quando ele foi, junto com Josué e os 12, e os 10, né? Totalizando 12, para aquela terra, para conhecê-la e fazer uma análise do que esperava, né? Aquele povo para poder alcançá-la. Porém, mesmo com a incredulidade dos demais, e 45 anos tendo se passado sem ainda ter sido alcançado, né? Isso em situações de luta, de dificuldade, passando por situações onde muitas vezes as pessoas não conseguem suportar, né? Um sol escaldante durante o dia, uma noite congelante e a incerteza, sim. Para muitos existia a incerteza, porque o tempo estava passando e nada acontecendo, né? Rodando no mesmo lugar. Muitas vezes Deus permite que passamos por situações desse tipo, né? Dessa modalidade, para que nós venhamos a ser
provados e assim aprovados. Não é porque Deus é ruim, é porque Deus quer conhecer. Ele já conhece, mas Ele quer que nós mesmos, né, entendamos qual é o desejo verdadeiro do nosso coração. A nossa fé está no Senhor, a nossa fé está na promessa que Ele nos fez. A nossa constância é em Deus ou é em pessoas e coisas? Porque se a gente for olhar pessoas e coisas, isso varia demais. E em Deus não há variação. Pessoas e coisas, ora tá bem, ora não tá. Ora você se sente confortável, ora você se sente totalmente desabrigados. Eu tenho aprendido muito nesses últimos dias que a nossa confiança tem que estar no autor e consumador da nossa fé. É Deus, é o Senhor Jesus que nos ensina o que devemos ser, o que devemos viver, como devemos proceder. E muitas vezes a gente se afeiçoa a pessoas, a gente coloca pessoas no lugar de Deus. Sim, no lugar de Deus, porque quando colocamos aquela pessoa como exemplo, esquecemos que ela é ser humano. E o exemplo de um ser humano, a princípio pode ser até um exemplo bom que deve ser seguido, mas não na sua totalidade, porque existem falhas, existem fraquezas, somos humanos. Assim como acontece conosco, acontece com qualquer um ao qual você deposita sua confiança. Por isso que eu aprendo com essa passagem, quando a passagem completa, ela fica do 6 ao 15, que é contando a história de que Caleb recebeu a bênção prometida por Moisés, mas já depois de Moisés nem estar aqui, através de Josué, ele cumpre essa promessa, porque Deus foi o centro da sua vida. Ele continuou lutando, ele acreditou na promessa do Senhor, ele permaneceu firme e ainda disse, ainda continuarei lutando, mesmo que recebendo a minha bênção, porque existia ainda muitas terras para serem conquistadas ali na região, né, de Canaã. Ele queria só o cumprimento da sua promessa, né, porque foi a primeira cidade, né, que foi tocada pelos seus pés naquela região. Ele não duvidou, ele permaneceu, ele foi fiel, ele acreditou naquilo que o Senhor o determinou. E é isso que eu aprendo também com essa passagem de Josué. A firmeza, a constância, né, daquilo que foi decidido. Eu decidi crer. Então, como em Deus não há variação, eu vou olhar para o alto, olhar para o Senhor. E é nele que eu vou encontrar força, é nele que eu vou renovar minha esperança, é nele que eu vou ser cheia, para que assim eu esteja preparada para lidar com qualquer situação que sobrevenha durante essa jornada. E assim devemos aprender com Caleb que ele foi constante, ele foi revigorado, as forças dele, ele diz, continua a mesma de há 45 anos atrás. Naquele instante ele estava com 85 anos, com 40 ele tinha um certo vigor e com 85 continuava tendo o mesmo vigor, porque Deus faz assim. Muitas vezes a gente olha para o tempo e vê o tempo passando e acha, meu Deus, e quando isso acontecer? Porque mesmo eu crendo, mesmo eu permanecendo, às vezes eu olho para a circunstância e digo assim, como é que vai ser? Né? Porque eu não vou ter mais o mesmo vigor que eu tinha antes. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra
ela nos revela que sim, teremos o mesmo vigor. Pode passar o tempo que passar. Quando a promessa se cumprir, você receber todas as promessas que o Senhor te entregou através da sua palavra, que é verdade para a tua vida, se você estiver, assim como Caleb teve, constante, lutando sempre, acreditando sempre, esperando o tempo dele e fazendo o que é necessário fazer, cumprindo o teu ID, cumprindo o teu chamado, ressignificando a tua vida para aquilo que Deus quer que você faça, fazendo com que tudo que Ele projetou para você seja realizado, né? E deixando nesta terra o teu legado. Quando a promessa se cumprir na tua vida, você vai estar assim como no princípio, quando a promessa foi entregue, você vai estar apta para gozar de tudo que o Senhor vai te entregar. Ele é Deus que cumpre tudo o que diz. A promessa só não recebeu aqueles que duvidaram, aqueles que vacilaram, aqueles que voltaram atrás, aqueles que implantaram dentro do seu coração o desejo de regresso para a escravidão. Que você entenda que o caminho percorrido pode não ser fácil. Deus não mente. Jesus disse que no mundo teríamos aflição. Não é fácil conquistar as coisas, mas é possível, porque nós temos um Deus que nos ajuda em todos os momentos. Abra teus olhos e enxergue nos mínimos detalhes tudo que Ele tem feito por você nesse deserto. As codornizes que veio para alimentar o povo quando eles estavam enjoados de comer maná, que vinha todo dia do céu como alimento fresco para eles. A nuvem durante o dia para refrescar o dia escaldante. A coluna de fogo durante a noite para aquecer a noite congelante. A água jorrada da rocha. São tantos milagres. São coisas assim que você olha e diz assim, como isso aconteceu? Muitas vezes a gente não percebe. A gente acha que isso é normal. E as coisas de Deus não é normal. É sobrenatural. Que você possa entender isso. Que você possa ser constante. E aprender através dessa passagem que Caleb nos ensina. Que a constância nos condiciona a receber a bênção. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até a próxima reflexão.